Muito bem. Ainda antes de começarmos, alguma dúvida que queiram colocar? Alguma impressão que queiram trocar connosco? Eu só queria dizer, se fosse possível, ontem quando falou sobre as minhas fotos, falou sobre aquela da ponte. Sim. E disse que era um noturno. Sim. Não é a primeira pessoa que o diz, mas aquilo não é um noturno. Ok, a princípio. E eu mandei-lhe hoje mandei-lhe o JPEG. Original. Eu fui à procura. Ok, não vi. Não é original, portanto, foi tirado e foi com o Nikon. Aquele é RAW. E eu passei-o só para o JPEG para ficar mais pequenino para lhe mandar. Sim, sim. Senão aquilo era capaz de não chegar. Claro. E queria que eu tivesse tempo, que olhasse para ela e visse, porque ela parece-me mal exposta, até. E eu, no Photoshop, que eu andei para lá as cambalhotas, e consegui, porque o céu é muito azul, aquilo é atividade para ir às 7 da tarde, mas num dia de muito sol, em maio. E depois eu do azul fiz preto, né? E depois fui aproveitando todos aqueles brancos que havia, tentar dar ali algum contraste e tal, e o resultado foi aquilo que eu gosto também, mas aquilo é um diurno, não é? Muito bem, pronto, eu tenho, não sei se consigo mostrar a vocês, mas se calhar consigo mostrar. A ver se eu consigo mostrar. Esta fotografia que estão a ver ali atrás, que parece que é da Lagoa do Fogo, que parece que é uma lua cheia, portanto está tudo de preto e a lagoa está toda prata. Eu penso que mostro esta fotografia a vocês em algum dos PowerPoints, mas se não mostrar até posso depois vou buscá-la. Aliás, vou buscá-la já, porque é escusado estarmos aqui a ver isso assim mal. Eu vou buscar esta fotografia que está... que também foi tirada durante o dia, eram 10 da manhã, e parece efetivamente de noite, porque é um contraluz, eu escureci muito, o contraluz foi escurecido e depois, na pós-produção, ainda escureci mais um bocadinho. Vou mostrar aqui um exemplo de uma que foi tirada na mesma situação e vou partilhar convosco. Não sei se estão a ver aqui. Estão a ver esta fotografia? Portanto, isto é uma situação muito parecida àquela que está aqui na exposição. Foi tirada no mesmo dia. A única diferença é que esta aqui, nesta endémica, eu usei 2 flashes para realçar a endémica em relação ao fundo. E, portanto, isto com o flash aqui, com estes negros todos aqui, parece de noite. Porquê? E não é porque o sol estava de frente, estava a contraluz para tirar partido deste mar de prata e desse excesso de luz tem que se escurecer muito e, portanto, e depois deste efeito. E também parece uma fotografia noturna. Mas pronto, é daquelas coisas que a gente sabe perfeitamente que depois da pós-produção podemos fazer alterações. Pronto, mas eu agora estou com curiosidade de ir ver a sua fotografia quando acabar, vou ver, porque tenho curiosidade de ver como é que... O que é que se passa aqui? Como é que ela ficou? Ora bem, estava aqui a tentar ver se havia tal que está aqui na sala, mas acho que não. Isso é uma seleção para um trabalho. Está aqui. Eu sabia que tinha aqui nesta seleção que deveria ter. Portanto, é esta que está aqui que eu vos vou mostrar. Esta que está aqui é esta que eu tenho aqui na sala. Isto é como se fosse uma fotografia noturna. Portanto, porque está tudo negros, muito, muito em contraluz, e estão 10 horas da manhã.
o sol está mesmo de frente, para eu tirar partido de todo este mar de prata que está aqui e esta lagoa de prata em que tem muita luz, muito excesso de luz. Repare que eu tenho lá a informação toda, há aqui uns pontinhos ou outros que aqui estão um pouco arrebentados, mas também se para ficar tudo perfeito, o resto ficava tudo demasiadamente negro, percebe? E assim não se nota. Portanto, isto para ficar perfeito, como está aqui no mar, estas manchas prateadas que estão aqui, tudo isto que teve aqui teve que ficar em contraluz como se fosse de noite. E isto é tirado às 10 da manhã. Portanto, há muita coisa que depende da forma que nós abordamos a luz que pode induzir em erro. A sua não foi feita em contraluz, portanto não foi nesta técnica. Você substituiu foi o azul por preto. Substituiu o azul por preto, pronto. Se eu tivesse recebido a fotografia maior, se calhar ao ampliar, podia ter havido alguma zona de transição que pudesse ter visto isso. Não, naquele tamanho. Não, eu ao passá-la para preto e branco, eu depois, antes de a passar para preto e branco, eu retirei-lhe, portanto, os azuis. Sim. Eu coloquei, portanto, o azul e depois é que eu passei para preto e branco. Pois, ouça, então, na pós-produção nós podemos fazer aquilo que nós entendermos. Por isso é que quando eu digo que a pós-produção é tão importante quanto saber fotografar, porque na pós-produção nós podemos inventar o que quisermos. E é legítimo, não há nada de errado na pós-produção. Eu já fui muito mais purista do que sou hoje, antes não permitia quase nada, hoje permito praticamente tudo. Tudo depende do resultado final daquilo que nós pretendemos. E, portanto, não vejo mal nenhum. Logo que, se for uma fotografia de fotojornalismo, é uma coisa. Nós temos que respeitar as coisas tal como elas estão, porque nós não podemos estar a induzir em erro os outros. Se é uma fotografia de autor, tudo é permitido, vai depender da consciência do autor e ponto final. Pronto, não vejo mal nenhum e nem numa fotografia de autor eu não consigo nunca dizer que está bem ou está mal. Está como o autor quer. Eu posso gostar ou não, posso me identificar ou não com a fotografia. Por acaso, que aquela que me apresentei, gostei muito do resultado final, muito mesmo. Não foi de noite, foi de dia. Olha, paciência. Pronto, o que me interessou foi o que eu vi, final. E para mim era uma fotografia noturna e que me agradava muito por isto e, portanto, não vejo mal nenhum. Como atingiu os seus fins? Epá, cada um usa as armas que tem e ponto final. Não me choca absolutamente nada, mas absolutamente nada. Mas é como eu digo, e aqui a Paula Valentezano já me conhece há muitos anos, sabe, pronto, tem que ter sempre algum cuidado em algumas coisas que digo, porque efetivamente já fui muito purista e já fui muito que não prometia quase, não tinha elasticidade para essas mudanças. Hoje não, hoje tenho uma elasticidade muitíssimo grande. Muito bem, mais alguma coisa que queiram partilhar antes de começarmos? António, chegou a fazer as fotografias que ele pedia ou não? Eu enviei aí, não sei se elas chegaram. Ainda não fui ver. Mandei no WhatsApp, na aplicação do WhatsApp. Ok, então eu não fui. Não sei pronunciar bem essa palavra. WhatsApp. Eu tive uma tarde a trabalhar, mas saltitei muitas coisas que tinha que fazer. Não, eu fui dar um passeio até ao Porto e colhi algumas fotografias lá do Porto das 5B. Eu depois então irei ver isso. Mas eu não sei se elas chegaram, porque eu não conheço bem esta aplicação. E enviei na aplicação, não sei se chegaram ou não. Chegaram. Alguém já foi ver. Okay. Então, mandei para aí uma catrifada dessa coisa, não é? Então, eu depois vou ver isto. Muito bem. Mais alguma coisa que queiram partilhar antes de começarmos? Eu enviei também umas 4 fotos, mas foi via e-mail, José. Foi por e-mail, isso eu já vi, Ana. Ainda não fiz o download, mas já vi que tinha lá os mails. Sim. Muito bem. Então, podemos continuar? Ok. Muito bem. Vamos então continuar. Ora bem, nós hoje vamos começar a dar aquilo que eu mais gosto na fotografia, também por ser... que é a composição. É certo que é muito mais fácil, não tem as complicações da matemática e da física e de ter que estar a jogar com tantos pormenores, com tanta técnica, apesar de que muito daquela técnica nós vamos precisar para conseguir fazer o produto final daquilo que nós vamos, da maior parte das fotografias, vamos pretender. Mas pronto, mas mesmo assim é uma forma de... Mas eu com um simples smartphone posso utilizar todas as técnicas de composição e potencializar
as minhas fotografias de smartphone só pela composição. Uma das coisas que logo à partida eu gosto de salientar é que quanto mais simples for as fotografias, mais interessantes elas são. O minimalismo na fotografia é efetivamente uma grande arma para tornar as fotografias impactantes. Reparem que todas aquelas fotografias que nós temos estado a ver de vocês, as fotografias mais simples que vocês apresentaram eram as mais interessantes. Tanto as do Jorge como do Armando, as mais interessantes foram tudo fotografias muito simples. Mas uma das grandes dificuldades na fotografia é efetivamente simplificar. E isto é tão verdade, porque há um dado em que o cérebro humano não se consegue concentrar em mais que 2, 3 tarefas ao mesmo tempo. É uma coisa incrível, portanto, nós não somos computadores, nós contamos a fazer uma coisa. E isto só acontece 2, 3 coisas no caso das senhoras. E aqui elas estão em maioria, portanto vão ficar todas felizes. Ou seja, as senhoras conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Os homens não conseguem. Os homens conseguem fazer uma, 2 com um bocadinho de sorte. E a segunda já muitas vezes erra. É uma coisa terrível. E quando estamos a fazer 2 coisas ao computador, a escrever uma coisa qualquer e a editar um vídeo em que ele está a carregar e depois, quando acabamos de escrever, vamos ver o vídeo, já não sabemos se era para tirar, se era para pôr. É uma coisa terrível. As senhoras não. As senhoras conseguem, por exemplo, estar a falar ao telemóvel e a passar roupa a ferro e o bebê ao lado, entretanto, começa a chorar, elas pousam o ferro e põem a Xuxa no bebê. O homem, se estiver ao telemóvel entretido, para além de queimar algumas zonas da camisa, se o bebê começar a chorar, ele, em vez de pesar o ferro e pôr a Xuxa, ele vai logo com o ferro à cara do bebê e em vez de pôr a Xuxa, põe o ferro a queimar no bebê e o bebê deixa de chorar. Portanto, isto é assim mesmo. Qual de vocês ainda não viu aquele vídeo de YouTube que é muito engraçado, de um cota de 50 anos, assim, um rapaz para a minha idade, que vai passar o fim de semana pronto, fica com a família, passar o fim de semana para a casa do lago, leva o labrador, mas entretanto está a brincar com o labrador à beira do lago, a tirar o pau, e o labrador vai buscar o pau, mas ele entretanto está ao telemóvel a falar com a amiga muito especial que ele deixou na cidade, pronto, mas teve que ir passar o fim de semana, e ele atira o pau, e o cão traz o pau, e ele atira o pau, e o cão traz o pau, e quando vai a descer ao quarta vez, em vez de ir ao pau, já vai ao telemóvel, e já não é o cão que vai buscar o pau, é ele que vai a correr para o lago apanhar o telemóvel, e o telemóvel já mergulhou. Portanto, isto é exatamente aquela grande diferença entre o cérebro humano feminino e masculino. Então, se o cérebro humano não se consegue concentrar em mais que 2, 3 coisas ao mesmo tempo, a minha composição nunca mais poderá ter mais que 2 coisas importantes na fotografia. 3 já é demais. Portanto, tem que ser sempre muito simples. As fotografias têm que ser o mais simples possíveis. Quando vocês estão a pensar fazer uma composição, quando vocês estão a pensar fazer uma fotografia, quando vocês estão a olhar para a paisagem através de uma moldura para ver qual é a composição que vocês vão fazer, que preocupações vocês têm quando vão compor, quando vão fazer uma fotografia? Que preocupações têm em termos de estética, em termos de composição? Se as linhas estão direitas? Se as linhas estão direitas, sim, pronto, é uma preocupação. O meu mar tem sempre a tendência de mergulhar, não sei o que é que se passa. Mergulha sempre ou para a esquerda ou para a direita, nunca está direito. Ora bem, nós temos um problema. Nós temos desequilíbrios no nosso corpo. E normalmente quando desequilibramos para a esquerda, desequilibramos para a esquerda, para a direita, para a direita. Pronto. Não é só politicamente, seja mesmo uma questão de postura, de estarmos sentados, de ter uma perna mais comprida, mais uma diferença nas pernas, enfim, todos nós temos falhas neste género. E todos nós tombamos ou para a esquerda ou para a direita. E temos que ter cuidado, efetivamente, quando estamos a fotografar, ter o horizonte mais direito possível. Mas pronto, é uma preocupação. Ter o horizonte direito é uma boa preocupação. Mais preocupações? Ter o sujeito num dos terços. Ora, muito bem. Então, colocar o nosso sujeito, o nosso objeto principal da nossa composição, num dos terços da composição, não é assim? Ou seja, falarmos sobre a regra dos terços. Muito bem. O que é isso da regra dos terços? Alguém sabe esmiuçar o que é a regra dos terços? Diz, Joana? Ou seja, eu tenho a ideia que é
quando criamos quase uma grelha na nossa imagem, com 2 linhas horizontais, 2 verticais, ou seja, dividimos Tu já fizeste formação? a nossa imagem em... Tu já fizeste alguma vez formação comigo, Joana? O meu curso, ou seja, não. Não? Okay. Mas essa parte mais visual eu aprendi um bocadinho no curso, então... Okay, muito bem, então continua. Não é que... O curso é o teu, Joana? Publicidade e marketing. Sim, é pacífico. Portanto, vocês dão as técnicas de imagem e isso tudo, não é? Ou seja, não damos a parte... Eu tive design, ou seja, design gráfico, que dá algumas bases, fotografia não tive, mas depois tinha linguagens visuais, que é basicamente... É a mesma coisa. Ou seja, não damos a parte técnica da fotografia, mas damos a parte da composição, de imagem, portanto, dessa parte tenho um bocadinho mais noção do que tinha de fotografia. Tu tiraste na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, foi? Não, da Escola de Comunicação Social, em Benfica. Okay. Muito bem. Mas continua porque estavas no caminho certo. Conta lá então. É criar essa grelha de 9 quadrados, no fundo, em que as interseções é onde devem estar os nossos focos de atenção, não é? Ou seja, devem, pronto, escolhas, mas é para onde o nosso olhar normalmente se vira quando vemos uma imagem. Exato. No fundo. Então, tu, por esse raciocínio, nunca se coloca nada ao centro, não é assim? Sim, segunda regra, sim. Não é? É sempre nas interseções. Exatamente. Isso porque, posso-te acrescentar, o centro é um lugar vazio onde não prende atenção. É um lugar onde não deve existir absolutamente nada, porque a nossa atenção nunca se retém no centro de uma composição. Então, a regra dos terços, tal como a Joana disse e disse muito bem, é imaginariamente dividirmos a nossa composição em 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, todas elas equidistantes. E os pontos de interseção dessas linhas são efetivamente os pontos fortes da nossa composição. Eu vou partilhar aqui com vocês o meu PowerPoint e vou dar um pequeno salto exatamente para exemplificar isto que a Joana acabou de dizer e disse muito bem. E depois volto atrás para aquilo que... Mas pronto, mas o que a Joana disse... Onde é que isso está? Devia ter aparecido, não percebo. Ok, então tinha que dar um salto muito grande. O que a Joana acabou de dizer é isso. Pronto, eu tenho aqui a minha composição e vou imaginar dividir isso em 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais e equidistantes, todas à mesma distância, e esses pontos de interseção é onde eu vou colocar tudo o que for importante na minha composição. Ok? Isto são os pontos. Claro que eu não vou pôr 4, porque se eu puser 4, eu vou-me baralhar na mesma porque não me concentro em nenhum. Portanto, eu vou, teoricamente, montar aqui algo que seja muito importante para mim e, na pior das hipóteses, aqui em diagonal, no oposto, vou arranjar um elemento secundário que me faça uma ligação. Nunca 2, 3 coisas importantes. Aproveitando aqui esta grelha, por exemplo, a Paula Wallenstein falou na linha do horizonte. E nós açorianos, aqui o único que talvez possa ter mais alguma dificuldade é o Armando Trindade, mas mesmo assim tem algumas lagoas na Serra da Estrela e o limite da água com a terra pode ser um horizonte. Mas para que todos aqueles que vivem junto à costa, todos aqueles que vivem nos Açores, têm sempre o mar presente. E o mar é a linha do horizonte, é a separação da água com o ar. Quando estamos a fotografar uma paisagem, temos o horizonte como meta, na nossa composição, onde é que eu vou colocar? Alguém faz ideia? Paula, onde é que costumas colocar o teu horizonte? Quem, eu? Sim. Paula? Sim. No terço de baixo. Na linha horizontal. Nesta linha de baixo. Exato. E porquê na linha de baixo? Para ficar com mais continuidade, para ficar mais equilibrado, sei lá. Jorge,
Se o céu for... Se Diga. tiver um céu muito interessante, colocaria, como a Paula disse. Se o céu for desinteressante, eu subiria. Claro que sim. No terço superior. Só Nem mais. Ou seja, eu vou colocar no terço de baixo, sempre que o que estiver acima do horizonte for muito mais forte, muito mais impactante do que o meu primeiro plano. Mas vamos por hipótese que eu tenho, tal como o Jorge disse, um céu desinteressante, um céu azul que não tem informação nenhuma, aí sim vou puxar o meu horizonte para cima e vou tirar partido do meu primeiro plano. Eu já não me lembro o que é viver no continente. Aqui o céu é sempre interessante. Ai, Paula, tu estiveste muito bem agora. Pá, eu já estou há mais que tempo faz- aqui que lá. Olha, é o que faz 30 anos, pá, 30 anos de Açores. Pá. Quais 30, 33, Pois 32, é isso, pá, estás, pá. É 36. terrível, pá. És mais açoriana do que continental. Muito bem. Exato. Vamos mudar de outro tema para fotografar. Vamos pôr hipótese, Armando, que você está a fotografar o seu filho, ok? Vamos fazer fotografias ao rapaz. Onde é que eu vou pôr a cabeça dele? Aquilo que é mais importante, os olhos, o grande foco de impacto. Acima do pescoço. O que é que tu disseste, Não, pôr a Paulo? cabeça no terço superior de um dos lados. Ora, muito bem. No terço superior de um dos lados. E agora faço-lhe a pergunta seguinte. Quando é que você vai colocar ele, por exemplo, aqui neste terço? Se vou colocar aí, sim. Sim, Não, você vai colocar aqui ou aqui? E agora a minha pergunta é, quando é que eu vou colocar aqui ou quando é que eu vou colocar aqui? Quando quero, para além da presença dele na foto, porque existe mais alguma coisa. Tá Para o bem? lado que ele estiver virado? Ou então que? Para o lado que ele estiver virado? Nem mais, Jorge. Ou seja, vocês estão a fotografar. Eu assim de frente, chapa é igual. Mas se eu estiver a fotografar, se eu estiver assim, vocês nunca me vão pôr aqui neste terço. Porque assim até parece que esta informação para trás não diz nada. Assim parece que estou à beira de um precipício, a cair no abismo, à beira de um suicídio. Ah, sim, não percebi. Não é isso que eu quero, percebes? Sempre que eu estiver a olhar neste sentido, vocês vão me colocar aqui deste lado para ter mais espaço à frente do olhar, mais espaço no sentido do olhar, mais espaço no sentido do movimento. Mas se entretanto eu me virar assim, vocês já vão ter que me colocar exatamente aqui neste outro lado, porque vão deixar o espaço neste sentido. Isto tanto acontece num retrato como acontece, Armando, por exemplo, nos seus carros de rally. Você vai ter que deixar um pouco mais de espaço à frente do rally, percebes? Mais espaço à frente do carro, que é para tornar mais dinâmico. Entende? Espaço no sentido em que o carro vai. Não deixar tão cortado, tão ao centro, percebe? Claro que se você me disser que faz um slide lindíssimo e tem uma nuvem por trás do carro fantástica, epá, eu percebo que vai sobrar pouco à frente porque o slide que está atrás é magnífico, ok? Mas se não tem uma situação dessas, o carro vem na diagonal, eu vou deixar de preferência mais espaço à frente do que atrás. Nunca mais espaço atrás, sempre mais à frente. E se fotografar um barco, um paquete parado no porto, ele está parado. Se eu tiver margem de manobra, eu vou deixar mais espaço à frente da proa do que à ré. Porquê? Porque o sentido de movimento está para a proa e nunca para a ré. Portanto, isto é uma questão intuitiva, ok? Portanto, para além da regra dos terços, há muitas outras regras que vão se conjugar, entre elas mais espaço à frente do sentido do olhar, mais espaço no sentido do movimento. Quando é que, Francisco, eu vou colocar, por exemplo, um conjunto de pessoas ou um retrato aqui na linha de baixo? Quando é? Quando é que eu vou colocar, por exemplo, um conjunto de pessoas para fotografar um espaço grande? E em vez de colocar as pessoas aqui na linha de cima, vou-as colocar aqui na linha de baixo. Para que lado é que punha? Não, quando é que eu coloco aqui na linha de baixo as pessoas em vez de ser na linha de cima? Porque o Armando disse, e disse muito bem, se fotografasse o filho, colocava na linha de cima num desses pontos. Eu vou colocar aqui na linha de baixo pessoas, quando quero vou fazer uma fotografia com pessoas, mas às vezes coloco as pessoas aqui em baixo. E quando é que eu as coloco aqui em baixo?
coloco-as aqui em baixo quando estou a fazer fotografia de turismo e, por exemplo, estamos em frente aos Jerónimos, e eu quero mostrar também os Jerónimos. Eu quero mostrar que a minha família foi aos Jerónimos, o grupo está na frente dos Jerónimos, mas eu quero mostrar os Jerónimos. Estamos em frente à Torre Eiffel, eu quero mostrar a Torre Eiffel, ou seja, tenho que pôr depois a família, os amigos no terço de baixo, porque tem que mostrar, pretende mostrar o contexto que está por trás como sendo tão importante quanto o primeiro plano. Certo? Só perguntar-lhe uma coisa, e no caso do retrato, enfim, da pessoa, se a pessoa estiver virada para a frente, para a câmara, qual dos lados é que escolhe? Raramente isto acontece, Francisco. Raramente. Raramente é tão raro que a gente depois também se desloca mais um bocadinho para um lado, para o outro, para o modelo se deslocar. Se você reparar bem, até nas notícias da Canal 1, TVI e SIC, mesmo nos noticiários, os pivôs só estão no centro da câmara muito poucos segundos. Eles estão uns segundos, quando em quando eles põem uns segundos o pivô no centro, mas depois deslocam logo e começam a pôr imagens nas laterais, ou tem um cenário de fundo a circular, ou seja, tudo o que for ao centro é estático, tudo o que for ao centro não tem dinamismo, e isso não atrai. Portanto, mesmo nos telejornais das cadeias mais evoluídas hoje em dia, o pivô está sempre a ser deslocado. E normalmente é em grande plano, para desaparecer logo a seguir. E normalmente é em grande plano, exatamente. Portanto, fotografias ao centro, só há exceções para se fotografar ao centro, já lá fomos falar, são as simetrias, são simetrias, mas são exceções. De resto, sempre que estamos a fazer fotografias sem ser simetrias, eu vou deslocar sempre tudo do centro para tornar a fotografia muito mais dinâmica, muito mais apelativa. Ora bem, então agora vamos virar atrás para... Só quero dizer que gostei muito da explicação, porque aprendi bastante agora, parece-me. A dar valor ao meu sujeito, ou dar um valor secundário, ou pô-lo na primeira linha, como objeto principal. Mas nunca no centro. Mesmo as fotografias... E na direção que ele está a olhar, vou deixar campo à frente. Sem dúvida. Mesmo nas fotografias de casamento, nas fotografias de batizado, aquelas fotografias sociais em que são as pessoas muito ao centro, eu nunca coloco ao centro as pessoas. Tanto mais que não seja, se estou a fotografar duas pessoas, cada uma delas fica num dos terços. No meio fica vazio. Portanto, não se coloca nada ao centro. Estão a ver, isto é aqui a minha composição. Só o facto de colocar as pessoas aqui, as cabeças aqui na parte de cima, já me retiram exatamente deste centro aqui, que é um vazio total. O centro é para não ter nada. E tudo o que estiver no centro, eu não vejo, eu não me fixo. Isto é, e a Joana que está aqui, ela listou isso para fazer cartazes, para fazer, para tudo o que é para ser apelativo, não pode estar no centro. O centro de um cartaz é um espaço vazio, sem informação nenhuma. O que é importante nunca está no centro. O título está sempre num dos cantos. O preço está sempre num dos cantos. E mais, um cartaz nunca pode ter mais que 3 coisas para lhe chamar a atenção. Tem o assunto, o tema e o local ou o preço, qualquer coisa assim parecida. Não tem, tudo, se tiver mais que 3 pontos, 3 informações, ninguém lê nada. Ninguém se lembra de nada do cartaz. Aqui os mais velhos da sala, quantos se lembram? Eu lembro-me de ver a fachada do São Jorge, na Avenida da Liberdade, com um cartaz desde o teto até cá abaixo, gigantescos, e só tinha a figura do autor principal, o título do filme e mais nada. Exato. Porque tudo o que fosse a mais eu não via. E estamos a falar em dezenas de metros quadrados de tela, eram telas gigantescas, que hoje já nem se fazem, porque já não se ganha para isso. Mas eu sou do tempo de lembro de ver isso. Portanto, a publicidade, quanto mais minimalista, melhor. E não pode sofrer grandes alterações. Há quantos anos nós vemos o Ferrero Rocher, a publicidade? É sempre igual há mais de 20 anos. A publicidade do Ferrero Rocher é quase mais velha do que a Joana. E todos os natais, toda a gente compra Ferrero Rocher.
A publicidade da Coca-Cola é praticamente sempre igual há décadas. Vai mudando muito lentamente o slogan, vai mudando muito lentamente a letra, vai tornando cada vez mais minimalista, mas sempre muito lentamente, que é para não haver descolagem. Por exemplo, eu já não me lembro se a PT é PT, se é Mel, se é o novo nome que ela tem, Altice, se é o quê. Porquê? Porque eles, em 3 décadas, então na última década, eles mudaram tanta vez de nome e tanta vez de logotipo, que eu já não sei em que empresa estamos a referir. Eu sei que a intenção é essa, porque é exatamente para nós não sabermos quem são os donos deles. Isso eu sei que a intenção é essa. Mas quer dizer, mas isso provoca, isso desvincula o cliente, desfideliza o cliente. Se eu quiser um cliente fiel, eu tenho que estar colado a uma imagem, a um conceito, a uma filosofia, a um modo de estar na vida. E é isto que a publicidade faz. Mas isso tem que ser continuidade e as mutações têm que ser lentas, porque não se muda de filosofia de vida de um dia para o outro. Eu não deixo de ser hippie para ser um executivo. Eu não deixo de ser um executivo para passar a ser um hippie de um momento para o outro. Quer dizer, as coisas têm um processo. E esses processos são lentos. Portanto, isso porque nós não nos conseguimos agarrar a muitas coisas ao mesmo tempo, como já chegamos a esta conclusão. Então, continuando, enquanto que um desenhador, um desenhista, um pintor, começa a fazer o seu projeto, no meio da tela, começa a rabiscar aquilo que ele vai fazer, nós começamos exatamente por fazer a moldura. Esta moldura é-nos dada por esta composição, que nós vamos olhar para a paisagem e a ver o que é que vamos compor. Eu, curiosamente, nunca tive o hábito de usar isto. Mas eu tenho uma grande capacidade de abstração, que é para olhar para uma sala toda, eu quero fotografar aquela cadeira e só a cadeira e um bocadinho de parede. Eu consigo imaginar isto. E quando pego na câmara, já lá vou fazer só isto. Eu sei que essa capacidade de abstração a gente ganha. Por exemplo, eu tive a sorte de ter a minha primeira câmara fotográfica aos 15 anos. E aos 16 anos eu levava todos os dias para o liceu, para a escola secundária onde eu estava a estudar, eu levava a minha câmara, ia sempre comigo. E eu na altura já trabalhava aos fins de semana e nas minhas férias todas tinha algum dinheirinho, e então todos os meses eu tinha, da minha semanada ou da minha mesada, a minha prioridade era comprar um filme de 36 fotografias. E todos os meses eu fotografava um filme. Podia haver dias que eu levava 4, 5 dias sem fotografar. Depois havia um dia que fazia 3, 4 fotografias, tinha que começar a papar, porque tinha que pelo menos fazer uma fotografia por dia ou algo no género. E eu lembro perfeitamente de que uma das formas que eu fotografava mais era só com os olhos. Por exemplo, olhar para as varandas, olhar para os airiques, porque nós não podíamos fotografar tudo, então nós íamos olhando, selecionando, para depois fazermos aquelas fotografias que nós queríamos, aguardando pela luz ideal e se tinha para fazer. Portanto, fotografar no abstrato é das coisas, é um exercício fantástico. E uma coisa é certa, um fotógrafo, depois de ficar agarrado à fotografia, passa a vida toda a fotografar. E vai para um sítio qualquer, pá, bela luz, porque dava ali um spot fantástico. Tem que voltar aqui para fazer essa fotografia. Isto acontece-nos todos os dias, mas todos os dias. Portanto, esta forma de ver a composição por antecipação, selecionando aquilo que não nos interessa, é fundamental. Eu digo-vos mais, o grande fascínio, a grande capacidade de se fazer fotografias fortes, ganhadoras, é simplificando a fotografia. Não é a grande dificuldade na fotografia não é o que eu vou incluir, porque eu sei sempre o que é que quero. A grande dificuldade é o que é que eu vou tirar. O que é que não me faz falta? O que é que me está estragando a minha composição? Esta simplificação é que é extremamente difícil. Por exemplo, o Jorge conseguiu naquela fotografia diurna, transformando-a como se fosse noturna, simplificar, porque a tornou minimalista. Eu não me distraio com nada. Eu tenho um céu negro, como se fosse noite, eu tenho um primeiro plano negro, porque é uma superfície lisa, e depois tenho a ponte toda iluminada, toda com luz, o seu recorte todo. Ficou extremamente impactante pelo seu minimalismo. Se ela fosse reproduzida como se fosse de dia, aí ia-me distrair com o banco, com ervas, com papel, com uma nuvem bonita, seja com o que for, percebe? Portanto, a simplificação, seja ela por que processo for, é
o que é difícil na fotografia. Então, houve um homem que... O Charles Mingus, que foi um grande compositor de música jazz, disse uma vez algo que eu admiro e que eu acho extremamente interessante. Tornar o simples complicado, isto é comum. Aliás, isto é tão comum que nós levamos a vida toda a complicar. Às vezes temos um problema qualquer, e furamos um pneu. Ei, caramba, mas que chatice, hoje não me dava jeito nenhum. Quando é que dá jeito de furar um pneu? Mudar um pneu de um carro é sempre uma grande seca, nunca dá jeito. Mas logo hoje, caramba, porque tinha isso, agora vou sujar as unhas, não sei o quê, porque o vestido... Passa, e só temos é que substituir o pneu, mas nada. Substituímos o pneu, a vida continua. Nós levamos a vida toda a complicar. E, portanto, nós levamos tanto que tornar o simples complicado é a coisa mais natural deste mundo. Nós fazemos isso de uma forma empírica, intuitiva, complicamos tudo. Tornar o complicado simples. Incrivelmente, ou estupidamente, como eu gosto de dizer, simples, isto sim é criatividade. Quando nós simplificamos, conseguimos simplificar aquilo que é complicado, nós estamos a criar, nós estamos a fazer arte. Podem ter a certeza disso. E isto é difícil. Pegando nas palavras do Charles Mingus, o difícil é simplificar uma composição. A composição de uma imagem é a escolha que o fotógrafo faz de quais elementos irão fazer parte da nossa composição e quais são os que serão excluídos. E os que serão excluídos é que é complicado. Além da organização dos elementos que foram escolhidos para formar uma imagem. Esta organização, onde é que eu os vou colocar? Ou seja, o que é que eu quero? O que é que eu não quero? E onde é que eu vou colocar? Isto é que é complicado na fotografia, na composição. Eu sei que há pessoas que fazem isso da forma mais intuitiva e sabem exatamente onde é que devem colocar tudo. É uma questão de feeling. Uma escolha adequada dos elementos e a sua correta distribuição na cena são um bom começo para obter fotografias vencedoras. Nós temos a grande sorte de que ao longo dos séculos as artes gráficas foram concebendo ideias de como criar imagens agradáveis, apelativas à vista. Estas ideias são dominadas por regras de composição. Contudo, é importante perceber que são apenas sugestões, porque na arte não há regras rígidas, há sugestões, há algo que nos vai, à partida, proporcionar imagens muito mais fortes, porque as regras por si só são castradoras. As regras por si só retiram-nos criatividade. Portanto, são meramente sugestões, até porque contrariar as regras também é uma forma de criatividade. Por exemplo, mas temos que ser consistentes. Imaginemos que eu vou passar a faço uma exposição com retratos todos ao centro. Mas tem que ser todos, porque passou a ser um estilo meu. E eu, então, tenho que ter essa consistência. Não posso pôr 2 ao centro, 3 na esquerda, 2 na direita e pronto, e a gente não sabe qual é o meu estilo, se gosto de cumprir as regras ou se estou fora das regras. Portanto, nós temos que ser consistentes naquilo que fazemos. Eu fui, em tempos, formando numa formação deliciosa, que por acaso o marido da Paula, a Paula que está aqui presente, o marido também foi meu companheiro nesta formação. Foram 2 fins de semana intensivos com um senhor Dr. António Lopes, que era fotógrafo e era doutorado em História da Arte. Mas eu também fiz. Pois tu também estavas lá, não foi? Pois eu recordo, mas já me lembrava que também estavas lá. Pois. Uhum. Ora bem, e foi curioso porque nós vamos 2 fins de semana intensivos a vir falar sobre estética fotográfica. E ele não nos mostrou uma fotografia que fosse. Ele começou por falar sobre fotografia e composição fotográfica com as pinturas rupestres e acabou com a pintura do século XX sem nunca mostrar uma fotografia, e todos nós percebemos todas as regras de composição, tudo aquilo que era sugestivo para transformar fotografias fortíssimas. Portanto, nós, os fotógrafos, temos essa grande vantagem, que temos uma herança de 10.000 anos de composição gráfica em que vamos beber a toda a antiguidade, a todo o passado, o que é que transforma uma imagem forte, o que é que não transforma, e toda a evolução que é, mesmo desde o começo da fotografia até agora, as modas já mudaram muito e as coisas têm evoluído, tanto mais não seja por causa das técnicas, os equipamentos utilizados, enfim, tudo isto. Mas digo, foi daquelas formações que me marcaram profundamente e eu não vi, durante 2 fins de semana,
uma fotografia que fosse, e estávamos a falar sobre composição fotográfica. Ora bem, fotografia é uma forma de arte e, como tal, não tem regras. Nenhuma regra é absoluta e existem para serem quebradas. Ora bem, então vou-vos dar agora uma lamirada de todas as regras que nós vamos falar e hoje vamos nos dedicar só à regra dos terços e à simetria, porque, pronto, vamos explorá-las todas aprofundadamente. Bom, vamos falar sobre a regra dos terços, que é, efetivamente, a regra mais usada na fotografia, na decoração, na pintura, na estética. A Ana Pimenta, quando vai a uma loja comprar 3 jarras para pôr em cima de uma bancada ou em cima de uma cômoda e que dê um ar moderno, hoje em dia é muito frequente comprar 3 jarras iguais com uma diferença de 1/3 entre elas. Porque depois elas ficam em escadinha, ficam com uma dinâmica e a composição fica muito mais interessante. A Paula Wallenstein, quando faz um arranjo de flores para colocar numa jarra, ela põe as flores com diferenças entre si mais ou menos de 1/3, que é para elas sobressaírem, para ganhar tridimensionalidade. Ou seja, o terço é usado em milhentas coisas de uma forma estética e que faz toda a diferença, e também vai fazer toda a diferença na fotografia e não só. Portanto, simetrias, mais espaço à frente do assunto, vão perceber que faz toda a diferença na fotografia. Linhas de força. As linhas de força são usadas nas mais pequenas coisas e grande parte das linhas de força são linhas imaginárias. Eu, por exemplo, ao olhar para o retrato do Jorge Almeida aqui na coisa, entre o azul do casaco dele e o sofá, há umas sombras que me fazem percorrer o corpo dele até ao rosto. Ou seja, essas linhas são linhas de força que me levam ao retrato. E são linhas imaginárias, é uma sombreada, é uma coisa... Mas em todos os que me estão a aparecer aqui à minha frente, no caso do Jorge, é o que está bem mais marcado, ter linhas de força que me levam ao retrato. Portanto, isto são milhentas coisas que nós vamos potencializar de forma a que tiremos partido do que é fundamental na minha composição. Enquadramento na vertical ou horizontal. E isso vocês podem ter a certeza que faz toda a diferença. Por exemplo, até em termos de filosofia política, um cartaz na horizontal ou na vertical vai representar estados de espíritos e vontades completamente diferentes. Digo-vos desde já que na vertical é sempre muito mais agressivo. Reparem que a publicidade é toda feita com cartazes na vertical. Os partidos políticos mais irreverentes só têm cartazes na vertical. Enfim, há milhentas coisas que só faz sentido na vertical e outras que na horizontal. Sobreposição. Planos sobrepostos é extremamente interessante, mas tem que ser muito bem utilizados. Sempre que superpusermos qualquer coisa que fiquem mesmo sobrepostos, fica horrível normalmente, porque fica empastelado. Tem que existir algum espaço entre as superposições para ganhar tridimensionalidade à fotografia, para tornar linhas de fuga, para dar dinamismo à fotografia. Portanto, o que é sobreposto, mas que fica mesmo sobreposto, fica um empastelamento muito feio, muito desinteressante. Sombras. Eu gosto tanto de sombras que sempre que estou a fotografar, eu estou à procura das sombras. Há fotógrafos que, inclusivamente, têm uma fobia tão grande, têm uma fixação tão grande pelas sombras, que só fotografam a sombra das coisas e nunca fotografam a realidade. É um estilo. Eu tenho muitas fotografias em que o meu ponto forte é na sombra, não na realidade. Mas, normalmente, mostro sempre um bocadinho da realidade. Platão tem uma paixão pelos fotógrafos que só fotografam as sombras, que é para justificar aquela teoria da alegoria das cavernas, portanto, em que o real não era real, estava na parte de trás, enfim, já não me recordo bem da teoria, mas recordo-me que era exatamente, nunca era a realidade, era a sombra que era importante. Depois temos os contraluz. O contraluz dá fotografias lindíssimas. Eu posso me atrever a dizer que num concurso, sempre que aparece um bom contraluz, esta fotografia é potencialmente ganhadora. Não é fácil fazer bons contraluzes,
Porque quando um contraluz não é controlado, ou tem pretos a mais, ou é um borrão só, portanto, o contraluz tem que ser muito bem feito. Mas posso dizer, pela experiência que eu tenho, uma fotografia em contraluz tem sempre uma coisa uau! Porque as pessoas têm muita dificuldade em fazer contraluz. O contraluz tem uma grande diferença, que é, tem uma grande dificuldade, que é o controle entre a grande diferença entre as altas luzes e as baixas luzes é sempre imensa, uma diferença enorme. E controlar essa diferença não é fácil. Não é fácil. Reparem que aquelas duas fotografias que eu vos mostrei, que parecem de noite, são contraluzes perfeitos. Mas um fotógrafo com pouca experiência não tem coragem de fotografar uma paisagem que é de dia e a partir dela ficar como se fosse de noite. Percebe? Isto é uma coisa que assusta um fotógrafo com pouca experiência. Portanto, e não se apercebem que tem que se escurecer muito, porque as altas luzes não podem arrebentar, com exceções, se eu quiser fazer um Aiki, outras coisas assim. Mas se eu quiser que haja informação em toda a fotografia, as altas luzes não podem arrebentar. As altas luzes têm que estar sempre perceptíveis. Para as altas luzes estarem bem, as baixas luzes estão normalmente bloqueadas. E, portanto, isso depois dá contrastes brutais. E tem que se ter a coragem de se assumir isso. Nem sempre se consegue. Encher o quadro ou não é algo que influencia brutalmente a fotografia. Já vos dei exemplos, mas vou-vos continuar a dar mais. Não cortar o assunto. Há assuntos que efetivamente não devem ser cortados. E há outros que só podem ser cortados por determinadas zonas. Vamos falar depois largamente sobre isso. A cores ou a preto e branco. Independentemente de eu ser um fotógrafo a preto e branco, eu sei que há assuntos que só fazem sentido a cores. Publicidade, uma campanha de moda, uma campanha para vender turismo, enfim. Apesar de que eu cada vez estou mais convencido que a publicidade vai ter que passar por fazer publicidade com arte. Porquê? Porque com os smartphones banalizou-se a imagem a cores comum. A imagem comum, a imagem chapa 5, a imagem comercial está altamente banalizada porque toda a gente a faz hoje com o smartphone. Uma coisa que eu achei extremamente interessante, mas muito curioso, não sei se já acontece a vocês, porque conto normalmente nas formações e depois às vezes, então agora como estou a dar 2 aulas ao mesmo tempo, fico com alguma dúvida se já contei ou não contei. Mas antes por excesso por defeito, eu prefiro contar na mesma. Uma das coisas que eu achei extremamente interessantes nas penúltimas vezes, 2, 3 vezes que fui a Sevilha, e Sevilha, o centro de Sevilha, à volta da catedral, é só publicidade de souvenirs, e eu achei muito interessante os souvenirs de postais já não serem a catedral, já não serem a Praça de Espanha, já não serem essas coisas que toda a gente faz com smartphones e leva. Se leva, até manda logo para os amigos, já não vai comprar. Então, os souvenirs de publicidade, os postais de publicidade, são de coleções de fotógrafos famosos espanhóis. No caso de Sevilha, eram coleções subtouradas, de exposições de autores subtouradas, mas que nem apareciam os touros. Nunca aparece sangue. Eram tudo postais a preto e branco, todos com muita carga tauromática, elementos tauromáticos, mas sem ser propriamente o touro propriamente dito. Eram muito interessantes. E eu achei piada como a arte a arte já era uma forma de se chegar a qualquer pessoa através do postal. Eu achei isso muito interessante. Portanto, isso para vos dizer que, aliás, eu também estou cada vez mais convencido que se quisermos publicitar turisticamente um país, uma região, quando alguém tiver a coragem, que ainda ninguém teve, de fazer a publicidade de uma região toda a preto e branco, mostrando vivências e sensações, experiências, conteúdos de força, eu estou convencido que quem tiver esta coragem vai ganhar pontos na publicidade a preto e branco. É preciso ter essa coragem. Mas toda a publicidade, para ser arrojada, tem que ter coragem de se quebrar aquilo que é o comum, o que é banal. E, portanto, eu já tentei isso, fazer algo aqui nos Açores, mas não é fácil, e muito menos numa região tão conservadora quanto a nossa. Mas posso-vos dizer, por exemplo, que quando, no terceiro ano em que eu estive à frente da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, lancei um concurso com o Governo Regional sobre
que era só vocacionado para os turistas. Um concurso foi lançado na BTL com um prémio belíssimo, era para toda a Europa, era um prémio belíssimo, que era depois de uma semana novamente nos Açores para 2 pessoas com tudo pago. Ele foi lançado na BTL em março, mas como a burocracia dos governos é sempre tão grande, entre o lançamento e pôr em prática levou quase 6 meses. E só foi para o ar, efetivamente, com tudo pronto no dia 4 ou no dia 5 de agosto. E acabava em novembro. Eu posso dizer que de 4 a 5 de agosto até finais de novembro, nós recebemos na altura 1.200 fotografias para o concurso. Posso dizer que 1.000 era uma treta, mas 200 fotografias eram excelentes. E a que ganhou foi uma fotografia a preto e branco, de um finlandês, tirada no cimo da montanha de Pico, um contraluz a preto e branco, é que estavam lá os dois como se estivessem a fotografar na ponta do pico, um contraluz magnífico. Isso para vos dizer que estas coisas, a arte é uma excelente forma de divulgar as regiões e o turismo. Os nossos governantes aqui ainda não estão despertos para essa nova realidade e pronto. Porque a cor estamos todos nós fartos de ver tudo e estamos tudo hoje com os nossos smartphones. E essa banalização retira impacto e força às próprias imagens. O uso do flash. O flash serve para muita coisa, e vamos ver depois, serve para melhorar e piorar muitas fotografias. Portanto, é uma questão de ser bem aplicado ou não, e como se aplica e para que se aplica. Padrões e abstratos é algo que eu adoro fazer em fotografias. Em todo o tipo de história que eu faço, eu tento recaptar padrões abstratos, seja lá o que for, as coisas mais simples. Tanto mais não seja, se eu estou a fotografar uma praia, eu de repente dou por mim e estou a fotografar a areia para ter um padrão da areia. Tenho umas conchinhas, uns abstratos, umas pegadazinhas, dão coisas giras, dão para contar, dão para quebrar o ritmo à minha história. Imaginemos que eu tenho que fazer uma história sobre uma fábrica, por exemplo, sobre a fábrica do chá. Se eu for fazer uma história sobre a fábrica do chá e o jornal pede-me 7 fotografias para ilustrar um artigo, eu vou fazer 2, 3 fotografias de grande plano em que mostra maquinaria, mostra o chá e não sei o que e tal, e depois vou ter que mostrar pequenas fotografias, um amontoado de chá, como se fosse um abstrato, uma linha de ensacamento, uma linha de selar e registrar um movimento e ficar um bocado de borrado, uma pessoa a fazer de fantasma a cartar qualquer coisa. Eu tenho que depois diversificar, porque senão, se for em uma história contada com 5 ou 7 fotografias tudo de planos muito certinhos, é uma coisa extremamente monótona e não nos faz sonhar, não nos faz transpor para além daquela realidade que estamos a mostrar. E quando nós contamos uma história, nós temos a missão, a função de fazer o nosso observador sonhar, se transplantar, se ultrapassar o próprio autor. Isso é uma coisa que nós temos tentado fazer muito nas nossas tertúlias. O Francisco foi ver a tertúlia da 18ª, que foi muito interessante por ter sido com o Carlos Medeiros, mas nós temos estado numa série de tertúlias que é a observação de trípticos, 3 fotografias das nossas férias, uma história contada com 3 fotografias, e os trípticos mais interessantes são aqueles que nos fazem debater, discutir, transpor para além daquilo que sentiu o fotógrafo, ou seja, fazer-nos imaginar, podermos contar como se tivéssemos vivido a mesma história, mas ao nosso jeito, com uma forma como nós pensamos. Isto é que é fascinante. E para isso acontecer, as fotografias não podem ser demasiadamente exatas, não podem ser só aquilo. Têm que nos deixar transpor, têm que nos deixar sonhar, têm que nos deixar divagar, sob pena de ser uma coisa demasiadamente. Era uma vez um menino que foi à fonte e tropeçou, caiu, partiu o pé e foi para o hospital e depois foi para casa. Isto é muito pouco numa história. Portanto, quando nós contamos uma história fotográfica, nós temos que deixar o observador sonhar. As nossas fotografias têm que ser sugestivas e têm que deixar a abertura para o nosso observador criar a sua própria história. E não podemos ter medo disso. Um criador não pode ter medo de que a sua obra, depois de vir cá para fora, deixar de ser aquilo que ele criou.
Porque ele criou, está criado, é a história dele. Mas ela tem que ter a abertura e a elasticidade, ela tem que ter esta capacidade de deixar os outros também sonharem e deixarem os outros também criarem a sua história. Senão não faz sentido. Os padrões e abstratos ajudam muito nesse aspecto. Molduras. Molduras não é aquilo que se vê muito no Facebook e nas cidades virtuais, que é um campo verde com uma papoila amarela ou vermelha e depois que meteu o verde e o amarelo e o vermelho eles põem uns risquinhos à volta da fotografia. Não, isso não existe. Não existe risquinhos nas fotografias. Não existe assinaturas nas fotografias, tal como eu disse já ontem aqui a propósito das fotografias do Jorge. Portanto, a fotografia é por si só. Moldura é fechar a fotografia com uma árvore, fazer uma fotografia através de uma janela, através de um buraco, através de seja lá o que for, e fechar-me lá dentro. Isto é uma moldura, e às vezes a moldura nem sempre é completa, raramente é completa. Normalmente fecho por um lado por um tronco e uma galhada, outro fechou completamente como se fosse um buraco, mas é uma coisa natural. Uma coisa muito importante nas molduras, numa composição, nunca deixar um espaço vazio para além da moldura, nunca deixar um espaço vazio para além de uma coisinha pequenina. Isto faz-nos distrair, isso faz-nos entrar por aquele buraco e perceber que não há nada lá e vamos embora e já não voltamos para dentro da fotografia. A fotografia, nós não nos podemos esquecer, quando lemos uma fotografia, quando vemos uma fotografia, nós ocidentais é como se estivéssemos a ler um livro. Nós lemos de cima para baixo e da esquerda para a direita. Por isso é muito importante, por isso os grandes retratos normalmente estão com as costas viradas para a direita e estão virados para dentro. Porquê? Porque quando eu vou ver a fotografia, se eu esbarrar com os olhos, eu já não saio da fotografia, volto atrás para ver o que é que ele está a ver e fixo novamente nos olhos. Quando eu fecho muitas vezes uma fotografia, fecho a fotografia do lado direito com uma árvore e com um galho a sobrepor por cima, para eu não me deixar o meu olhar sair da fotografia. São pequenos pormenores extremamente importantes. Por isso também quando eu realizo um tríptico, eu tenho normalmente uma linha de entrada no tríptico, circulo na fotografia do meio e há uma barreira no fim do tríptico para não me deixar sair. Porque se eu sair na última fotografia, já não volto atrás para ver qual é a mensagem do tríptico. Nós temos que ter essa noção de que as fotografias têm que estar fechadas em si mesmo, nós temos que ficar lá dentro, sob pena de irmos embora e nunca mais nos lembrarmos delas. Nós hoje todos vemos milhões, não digo milhões, vamos dizer, mas centenas de imagens por dia, nos telejornais, nas telenovelas, nas séries que vemos, no Facebook, nos cliques de pouco a pouco do telemóvel, nós estamos sempre a ver imagens. E chegamos ao final do dia, são muito poucas as imagens que nós fixamos. Eu até atrevo-me a dizer que chegamos ao final da vida e são muito poucas as imagens que nós congelamos e que nunca deixaram de estar presente no nosso pensamento. E ao fim da nossa vida nós vimos bilhões de imagens. Portanto, as imagens para serem boas têm que ser muito fortes e para serem muito fortes têm que ser fantásticas, muito simples, muito fechadas lá dentro e nós temos que ficar agarrados a elas. Isso é muito difícil. Todos nós, eu já fiz milhares e milhares de fotografias e estou agarrado a muito poucas fotografias minhas. São um punhado de umas dezenas daquelas que me enchem completamente e o resto é o mais banal possível, é o mais comum. E levo semanas, meses, para não dizer anos, às vezes sem fazer uma fotografia que me agarre completamente lá dentro. Isso é para vocês verem o quanto difícil é fazer boas fotografias. José, posso interromper? Tudo, António, isto aqui é para ser dinâmico, senão eu fico cheio de sede. Essa é uma pergunta, curiosidade. Conhece a galeria do Olhares? Conheço, sim, senhor. Vê-se boas fotografias lá. Vou mostrar. Em todos os sites há boas fotografias. Eu também fiz parte do Olhares, ainda tenho lá 100 e tal fotografias, fiz parte no começo, todos nós fizemos. O problema dos sites é o seguinte, os sites são muito para alimentar o ego. Ou seja, quem quer ter um ego, quem quer fazer crescer o ego, entra nesses sites, começa a dizer likes a toda a gente e depois, como dizem muita gente diz a eles e as pessoas começam a ficar convencidas que são todos grandes fotógrafos e às vezes não têm sumo nenhum nas suas fotografias. Por isso é que eu não ligo muito hoje em dia a esses sites, porque já perde-se muito tempo e eu não tenho tempo, infelizmente, não tenho tempo para isso e pronto, e depois serve-nos muito pouco para nós crescermos. Mas tenho uma história interessante para contar. Aparece alguns fotógrafos, não digo profissionais a 100%, mas fazem uma leitura mais ou menos e ajudam-nos a corrigir as nossas fotos.
Sim, acredito que sim. Eu não entro E uma no- delas é a assinatura que falou há bocadinho, que Sim. tinha a mania de datar as fotografias. Ela diz que não se faz isso. Não se faz, não. Perde o impacto da Não se faz. fotografia. Não se faz. Epá, eu não entro lá há muitos anos já não entro há muito tempo no Olhares, mas pronto, mas o Olhares é um excelente, tem lá gente muitíssimo boa, eu conheço fotógrafos muitíssimo bons e conheci-os foi exatamente a ver as fotografias deles no Olhares. Mas há uma história que eu gosto de contar às vezes, porque me aconteceu uma vez, que foi, uma vez estava a circular no Facebook e vi uma fotografia num mural de um indivíduo, como sendo uma fotografia da pessoa, e eu olhei para ela e disse, essa fotografia é minha. Há uma coisa curiosa, nós podemos ter milhões de fotografias, mas as fotografias que nós expomos, nós nunca mais esquecemos delas. Nós até podemos esquecer as minhas. Nós até podemos esquecer que já pusemos em alguma cidade, em algum sítio, mas quando as vemos, essa fotografia é minha. E quando dizemos é minha, é bem mesmo, é nossa. E eu fui ver a fotografia, realmente, mas essa fotografia é minha. Mas não tinha a certeza, não tinha lá o meu nome, estava lá colocada como sendo de outra pessoa. E eu fui procurar no meu arquivo e estava lá a fotografia. Bom, fui ver o mural do senhor. O senhor tinha um excelente gosto. O mural do senhor tinha dezenas e dezenas de fotografias minhas, ou seja, tudo aquilo de bom que eu tinha colocado na net, o homem ia buscar o meu mural, fazia o download para o seu computador e depois colocava no seu mural. E eu fiquei louco quando vi aquilo, e como não costumo fazer nada em quente, a única coisa que eu fiz em quente foi eu pus um post no meu Facebook. Bom, eu vou dormir sobre o assunto, mas amanhã devo ir ao Ministério Público fazer a queixa do indivíduo que manda roubar as fotografias. Bom, passou-se. O homem deve ter visto, porque andava sempre a ver quais eram as fotografias que eu coloquei, e repostou, e os seguidores dele ficaram todos indignados comigo, porque diziam que as fotografias eram dele. Mas as fotografias não são dessas, as fotografias são minhas, está no meu que são minhas, no meu computador, a senhora tirou. Se fossem suas, você que tivesse posto a assinatura. E as pessoas não percebem isso. O que é certo é que depois, eu disse que ia fazer a queixa, e o homem retirou as fotografias todas do seu Facebook, porque não eram deles, eu sabia que não eram deles, não eram dele. Portanto, isso para dizer que quando foi uma forma também de reconhecer que eu tinha seguidores das minhas fotografias sem a conhecer, porque não estavam no meu mural. Mas pronto. Isto para dizer já não sei o quê, já me perdi, mas pronto, quando eu me lembrar... A respeito de assinar a fotografia. Sim, exatamente, pronto, eu não assino e a assinatura não prova absolutamente nada, mas pronto, mas não se assina muito, não sei, eu prefiro continuar a correr o risco de elas serem roubadas e não do que por Mas o amigo roubaram só as fotografias, e a mim roubaram uma página inteira. Eu inquietei-me, tive que tirar o Facebook para escolher o gajo e voltar a... Claro. Isso tudo é possível. Aconteceu uma vez também uma coisa muito interessante. Eu conheci, por isso é porque o gajo fazia aquela fotografia de destaque, não é? Da principal. Sim, agora não me lembro como é. Da capa. E o gajo ia sempre e alterava. Mas que coisa, pá. Até que cheguei a perceber quem era. E depois a gente tinha lá o número de telemóvel e ele disse, essa página é minha. Até era sobre a Ilha das Flores. Tive que alterar o nome. Alterei o nome, ele nunca mais lá entrou. Mas pronto, isso foi a respeito. Foi a respeito. Ora bem, motivo de escala. Efetivamente, há muitas formas de se fazer, há muitas fotografias que faz todo o sentido ter um motivo de escala. Paisagem para um projeto, arquitetura. Por exemplo, se eu estiver a fazer um trabalho científico sobre fósseis, faz todo o sentido ter um motivo de escala. Se eu estiver a fotografar fósseis, eu tenho que saber se são pequenos ou grandes. Os geólogos utilizam muito uma moeda ou até o seu próprio martelo a servir de motivo de escala. Enfim, o motivo de escala também pode ser utilizado como uma forma criativa. E muitas das vezes utilizo o meu motivo de escala, utilizo-me a mim próprio para ter uma escala quando não tenho outra pessoa. Enfim, há muitas formas. Depois vamos ver. Posição do fotógrafo e ponto de vista é das coisas mais fascinantes. Abordar um sujeito em diferentes posições, nós damos pontos de vista completamente diferentes e temos de ter essa coragem de arrojar, de fugir à nossa zona de conforto, colocar-nos em posições desconfortáveis e mostrar o mundo de uma forma diferente faz toda a diferença. Utilização de diferentes distâncias focais para diferentes perspectivas, também já falamos muito nisso enquanto temos a distância focal e vamos voltar a rever. E por último, e não menos importante, aliás, e se calhar por ser o mais importante, eu volto a falar na profundidade de campo, porque é efetivamente das coisas
que mais me fascina na fotografia e que sei que tem sempre inerente um grande grau de dificuldade. Eu sei que fazer fotografias com profundidade de campo, curto e com naturalidade, é sempre um problema. Temos que praticar muito. E, portanto, Mas é um desafio, É um desafio. Vocês vão ter o desafio para este fim de semana, para além de começarem a fotografar já com as regras de composição todas, eu quero ver muitas fotografias feitas com pouca profundidade de campo, e os reformados não me digam que ao fim de semana não vão ter tempo, vão ter que ter tempo de fazerem umas fotografias novas, com pouca profundidade de campo, que é para nós praticarmos isso e termos a certeza, acabarmos a formação com a certeza de que vão conseguir fazer no futuro fotografias com pouca profundidade de campo. É verdade, e faltam-nos 4 lições, não é? Sim, sim. Estamos quase a chegar ao fim. Cada dia é quase uma eternidade. Pá. Você já via a quantidade de palavras que debita em cada hora e meia. É uma brutalidade. Mas passou bem rápido. Para mim que não sabia nada. Essas 2 aulas completamente afónico. Pá. É verdade. Ora bem, a regra de composição mais conhecida a regra de composição mais conhecida e consiste em dividir, como disse muito bem a Joana, mentalmente ou através de um gripo automático, porque nós podemos colocar nas nossas câmaras, nas mirrorless, podemos ter sempre lá por defeito no display a regra dos terços, ou mesmo nas reflex também podemos ter, sempre que fotografarmos pelo display traseiro, podemos ter ativa esta regra. Essa grelha. Eu, por acaso, não gosto de ter a grelha ativa porque eu não gosto de estar agarrado a nada. Eu gosto de ser uma pessoa livre e gosto de pôr o meu terço onde me apetecer. Mais à esquerda, mais à direita, mais extremado, menos extremado. Eu gosto de ter essa liberdade. Não gosto de estar tão controlado assim pela estética. E, portanto, nunca tenho ativo e portanto, eu funciono muito pela minha intuição. Portanto, consiste em dividir mentalmente ou através de um gripo automático, já presente em muitas câmaras digitais, a cena com 9 partes iguais, com 2 linhas horizontais, 2 linhas verticais. Recomenda-se colocar os pontos de interesse nos cruzamentos dessas linhas. A regra dos terços não é mais do que uma simplificação das proporções da regra da secção dourada, baseada do número dourado de Fibonacci. Esta sequência dourada é muito utilizada desde a natureza, por exemplo, na casca de um caracol. A casca de um caracol desenvolve-se segundo a sequência numérica de Fibonacci. Por exemplo, o desenrolar de um feto, da folha de um feto, é exatamente da mesma forma. Uma escada em espiral é rigorosamente da mesma forma. E esta sequência consiste em somar os últimos 2 números. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 3 e assim sucessivamente. Começa num ponto e sempre que vai aumentando eu vou criando uma espiral em que vai ficando cada vez maior. Ou seja, a regra dos terços é uma simplificação desta sequência, porque esta sequência não é tão fácil de ver graficamente e já vamos ver como. Portanto, isto é a regra dos terços, é aquilo que a Joana nos disse, e representada aqui 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais, e os pontos de interseção são efetivamente os pontos fortes da minha composição. A espiral dourada este conceito é baseado na sequência do Fibonacci, onde cada número é a soma dos 2 anteriores. 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 são 2, 2 mais 1 são 3, 3 mais 2 são 5 e assim sucessivamente. E então, isto graficamente é representado. É fascinante a forma como esta sequência está presente na natureza e como é usada em muitas obras de pintura, escultura e arquitetura. Ora bem, isto é a sequência, a espiral dourada resultante da sequência numérica do Fibonacci. Repara que ele começa aqui no 0, 0, 0 mais 1, mais 1 mais 3, 2 mais 2 são 5, e assim sucessivamente, e vai-se alargando até aqui. Isto é um tipo de fotografia, se eu fizesse essa composição, normalmente aqui colocaria um elemento secundário e colocando aqui um elemento secundário, a minha visão deixava de ser assim e passava a ser daqui, passava por um elemento secundário, dava a volta à fotografia toda e ia-me concentrar exatamente no ponto de interesse que está aqui. Isto é a espiral dourada, é a forma como eu vou chamar a atenção para aquilo que é importante na fotografia. Colocando aqui uma superposição para nós percebermos porque é que utilizamos a regra dos terços e não a espiral dourada. Uma espiral dourada é muito mais complicada. Se eu superpuser uma para outra, a espiral dourada está a vermelho
e a regra dos terços está a preto, e reparem que é muito ao lado, é muito um bocadinho só ao lado, ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui. Pronto, é mais ou menos, também como a regra dos terços, eu disse sempre que não é para ser uma rigorosa exatamente daquele ponto de interseção, é um pouco mais ao lado, como nos apetecer. Esta superposição dá perfeitamente para perceber a conjugação, a simplificação da espiral dourada pela regra dos terços. Então vamos ver exemplos disso. Isto é uma fotografia de uma prova de Big Game Fish, uma largada para o mar, 2 barcos em despique, aliás estão aqui 3, porque o terceiro estava ali, e acham que está na regra dos terços, não está? Está bem aplicada? Está na regra, está. Tá, reparem aqui o nosso skipper, que é o elemento principal, está exatamente na regra dos terços, com menos espaço à frente, com menos espaço atrás, com mais espaço à frente. Eu tenho ali em diagonal aquele outro barco que me conta a história, portanto, tenho um segundo elemento que me dá importância. Reparem que eu faço a leitura assim. E tenho aqui outra coisa também que gosto muito, por exemplo, que é este sinal de V dado aqui para essa janela, em que me dá o sinal de V, é símbolo de velocidade, de ir em frente com o speed. Reparem que eu aproveitei a luz lá do fundo, fiz a medição lá do fundo, mas como o skipper ia ficar no escuro, eu disparei um flash, então tive esses cuidados todos e tive essas preocupações, e quando escolhi essa fotografia para o PowerPoint, eu escolhia como sendo uma grande fotografia. Quando eu vi pela primeira vez na minha formação projetado numa parede, eu disse assim, louvado seja Deus, como é que uma fotografia que no computador parecia ser tão boa e aqui na parede fica tão feia? E porquê? Porque tem aqui alguns elementos que me desfeiam a imensa fotografia. Há algum que vocês consigam perceber que esteja a desfiar, que esteja a criar assim algum desconforto? Sim. O objeto a entrar pela boca do indivíduo. Exato. Quem é que disse? Ana? Ora, muito bem, boca santa. Esta superposição aqui do vidro e desta cana fica horrível, horrível, ok? Ou seja, nós temos que ter sempre muito cuidado com o que está sobreposto ao nosso sujeito. Muito cuidado. Por isso é que, por exemplo, a mim confunde muito, os noivos gostam muito de ir para os jardins, fazer fotografias, e para mim é sempre uma confusão, porque aqui depois tem sempre tantos galhos, tantas coisas, e não transformam as fotografias, não ficam simples, ficam muito complicadas, e muitas das vezes ficam com galhos na cabeça tão esquisitos, que mais parece um veado, e ainda não se acabaram de casar, pá, e a coisa fica assim com um aspecto terrível. Portanto, uma fotografia que eu gostava muito, mas que depois ficou completamente penalizada por quando eu reparei nesta superposição, que está muito feia. Aqui sim, temos um grande retrato. Um retrato tirado há muitos anos. Isto era o meu filho, devia ter para aí 12 ou 13 anos, não tinha mais de 13 anos, eu já tenho 24, portanto já tenho muitos anos. E reparem que eu cortei completamente a cabeça, grande parte da cabeça, mas os olhos ficaram exatamente no texto. Eu olho para esta fotografia e fico aqui fechada, fico aqui retida. Não, eu posso dar aqui uma volta, mas volto outra vez a olhar, porque fico retido aqui, não sai da fotografia e a cabeça está muito cortada. Isto é nas necessidades. Se eu tivesse feito a fotografia ao nível, a cara dele teria ficado sobreposta com esta montanha, porque esta montanha é muito alta, tem 300, 400 metros de altura, e eu para não sobrepor, agachei-me e projetei-o contra o céu, para o céu ficar o mais longe possível, o mais clean, e a não me distrair e ficar concentrado efetivamente no rosto. Para além de ter disparado um flash, para preencher um bocadinho, enfim, essas coisas. A regra dos terços está aplicada, está perfeitamente bem aplicada. Reparem que o meu horizonte está exatamente no terço seguinte. Porquê? Porque o céu estava demasiadamente azul. Se não tem informação nenhuma, não faz sentido. O que estava lindíssimo era este reflexo aqui no primeiro plano da lagoa. Uma fotografia tirada no inverno, de manhã cedo, 8 da manhã, 9 da manhã. As manhãs de inverno são lindíssimas. Depois também tem uma coisa boa, como o sol nasce mais tarde, não precisamos sair tão cedo da cama. Bom, está frio, mas leva-se agasalho e está tudo muito bem. Aqui foi exatamente ao contrário. Eu pus o meu horizonte exatamente cá para baixo, bem arrojado, a 1/5 da minha composição. Aqui não é a regra dos terços, é dividir assim, é 4/5. Ou seja, mesmo muito cá para baixo. Há fotógrafos que fotografam sempre assim, com o horizonte muito cá em baixo ou muito lá em cima, são estilos. Mas aqui neste caso, porque é que eu coloquei assim? Porque o céu é que estava fabuloso. Estava lindíssimo. E o mar cá em baixo fica muito mais forte. Também é uma coisa que é muito importante. Eu gosto muito de pôr nas minhas composições um elemento de rocha, um elemento sólido. Mas um elemento sólido, um elemento de rocha, tem que estar sempre numa proporção muito mais reduzida do que o elemento volátil. Porquê?
como o céu é muito mais leve, é muito mais volátil, para eu ter um equilíbrio de massas e de peso, eu tenho que dar muito mais ar ao céu do que à terra. Porque se eu puser muita terra e pouco ar, a fotografia fica desproporcional. Eu enterro-me na terra e não tenho esta leveza, esta volatilidade que esta fotografia tem e que é fascinante. E ela é fascinante porque ela tem uma divisão de pesos, de densidade magnífica. Claro que vocês podem dizer que eu sou um excelente vendedor. Eu não me considero um excelente vendedor, mas eu sou um apaixonado da fotografia e das minhas boas fotografias sou um apaixonado. Aquelas que eu acho que são boas, eu defendo-as com unhas e dentes até à minha morte. Portanto, já sabem. Mas podem criticar, porque eu estou pronto. Eu já me dei de opinião em relação a algumas boas fotografias minhas por me terem chamado a atenção para pormenores que não fazia sentido e que só é que via. Gosto muito desta fotografia também. Foi tirada no Alentejo, no Alto Alentejo. São sobreiros. Isto foi tirado ali perto de Indenha à Velha. Aí para os 6 lados, Armando. Perto de Indenha à Velha. E num amanhecer lindíssimo. E este sobreiro, ainda por cima, este campo de sobreiros tinham sido cortados há muito pouco tempo, quando eles estão com essa cor muito vermelha, foi muito recente. E reparem que o meu ponto principal desta fotografia é exatamente aqui neste V. Neste V que está exatamente num ponto de interseção. Depois tem aqui duas coisas muito interessantes, que é estas duas linhas de força, assim, cada uma do canto. Portanto, elas vêm exatamente para um dos terços e o tronco continua num dos terços. E depois tem outra coisa fascinante, que é uma diagonal com o mesmo V lá atrás, em sombra, em que tem outro V, como se fosse uma repetição do primeiro. Esta diagonal reforça-me imenso este meu primeiro plano e dá-lhe ou seja, tem uma superposição, mas a valorizar em vez de desvalorizar. Portanto, é muito interessante e esta luz que está aqui está fascinante, está fantástica. A luz da manhã cedo dá fotografias fabulosas. Nós aqui fomos inclusivamente fotografar e só depois, lá para as 9, 9 e tal, é que fomos tomar um pequeno almoço, porque aproveitávamos todos os dias a luz da manhã muito cedo, saíamos, fotografávamos e depois é que íamos tomar um pequeno almoço. Mais fotografias do mesmo campo e reparem que esta fotografia, claro que está na regra dos terços, o meu horizonte está um pouco estático, mas este sobreiro gigantesco está exatamente num dos terços, mas cortei o assunto, cortei as extremidades, o que valoriza brutalmente o sobreiro. Basta cortar um bocadinho, a minha imaginação leva-me logo que ele é muitíssimo maior. Eu nunca penso que ele pode ser só mais 10 centímetros ou 1 metro, não. Quando eu tenho uma coisa cortada, a nossa imaginação fica livre e parece que é sempre grande. E, portanto, ainda dá uma dimensão maior ao sobreiro com que ele tem. Depois tem aqui um elemento humano em diagonal a dar motivo de escala. Depois tem este caminho deixado por um jeep e a erva toda abatida para dentro que me faz percorrer a fotografia para o centro, depois desviando-me aqui para este sobreiro. E este céu magnífico azul que estava fantástico para criar esse contraste entre o verde e o azul e tornou este campo de sobreiros fantástico. Essa fotografia, efetivamente, só faz sentido a cores. Eu nunca teria coragem de pôr essa fotografia a preto e branco. Até porque se eu tivesse fotografado a preto e branco, teria fotografado logo com contrastes muito fortes para poder tirar partido do preto e branco e não das cores bonitas como estavam aqui. Uma fotografia na regra dos terços, mais simples que as anteriores, é certo que sim, mas o meu horizonte está num terço, as duas casas estão cada uma no seu, os dois edifícios estão cada um no seu terço, e portanto, depois tem um minimalismo de um fundo verde que me faz destacar aqui a Casa dos Barcos da casa da Dona Margarida Jácome Correia. Parte Terra Nostra, nas Furnas, uma simetria que podia ser, mas mesmo assim não coloquei. Este ponto principal, que é este tronco que está caído e que se manteve vivo durante muitos anos, em folha, agarrado só um bocadinho à terra, e o seu reflexo fantástico com essa imensidade de lago a levar-me exatamente a esta luz fantástica que está aqui. Isto são duas fotografias, uma e outra, tirada ao mesmo forte, tirada à mesma janela. Aqui o meu horizonte, tanto pode ser aqui esta linha de água, como também pode ser essa separação de texturas. Ou seja, se eu não tivesse incluído a água, se eu tivesse feito um crop por aqui, o meu horizonte seria essa diferença de texturas. Portanto, há muitas formas de termos o nosso horizonte.
Em qualquer um dos casos está no terço, e a janela ficou num dos terços. E eu vi que este rapaz vinha a caminhar. Eu mantive-me a fotografar, mal ele entrou, eu disparei para ter esta diagonal que torna a fotografia muito mais dinâmica. Ou seja, esta fotografia é mais dinâmica do que esta, porque tem aqui esta diagonal e porque tem a presença humana de uma pessoa. A presença humana só pode ser de uma pessoa, não pode ser de um cão, mas pronto. É daquelas redundâncias absurdas. Ora bem, isto aqui é mais perto do Armando novamente, estamos agora em Monsanto. Penso que Monsanto é mais perto do que Denha a Velha de Castelo Branco. Um bocadinho mais, pois é, eu tenho. Eu gosto muito da zona da Covilhã, de Castelo Branco, adoro toda aquela zona, já a fiz muitas vezes e até tenho lá bons amigos de outros tempos, de quando era comerciante, tinha muitos fornecedores lá na vossa zona. Tinha Alcaínhos, tinha a Dialmar, era o meu principal fornecedor de fatos, era a Dialmar. Depois também tinha o Mateus Imenes, que foi um dos donos da Dialmar, que saiu, e que foi para Castelo Branco. E trabalhava o Sr. Barroso. Exatamente. E tenho lá um grande amigo, que se calhar você conhece, que é o Sr. Vítor Costa, que foi vendedor da Dialmar e que depois foi para o Mateus Imenes como vendedor. O Vítor Costa vive mesmo na Covilhã. Sim, conheço. Tem uma casa eu vivo na Covilhã também. Você vive na Covilhã. Ele vive ali muito naquela avenida, quem sobe, tem ali os hotéis do lado esquerdo, uma bomba de gasolina, tem ali um chinês muito grande, ele vive do lado direito, nos prédios relativamente novos, já devem ter, já não são tão novos como isso, já devem ter uns 20 anos, mas quando ele comprou eram novos, e portanto era uma pessoa, de quando em quando ainda nos ligamos para saber se estamos vivos. Mas pronto, ia muitas vezes à Covilhã, exatamente para quando ia visitar os meus fornecedores, fazer compras e pronto, e depois comecei como turismo com clientes. Mas pronto, isso é Monsanto. E reparem, estava uma luz lindíssima, estava uma luz dourada fantástica. Vocês depois vão ver uma fotografia desta luz, mas como eu queria tirar partido deste perfil que está aqui, que parece um focinho de um cão ou de um macaco, mas se calhar mais de um cão, e só se consegue ver a preto e branco. E também este perfil que está aqui, que eu gosto muito, faz-me lembrar uma estátua da Ilha de Páscoa. Não sei se vocês conseguem ver. E eu acho bastante interessante. Gosto muito deste vazio. E eu até não tenho muito jeito para ver essas coisas na paisagem. O outro dia, numa tertúlia, um amigo nosso vi numa cascata uma musa de costas. Eu nunca a conseguia ver. Mas aqui consigo ver perfeitamente o perfil de uma estátua da Ilha de Páscoa. E gosto muito deste vazio a separar esta fotografia como está aqui. Pronto, eu gosto muito do formato quadrado, não por fotografar em quadrado, mas sim porque na pós-produção. E portanto isso é um riachozinho, uma ribeira, um pequeno entre pedras, e reparem que isto está perfeito, a entrada de água para um lado e a circulação da água para o outro e a sair para o outro lado. Isto está exatamente na regra dos terços, é uma fotografia fortíssima e simples, muito simples. Aliás, aquilo que eu fiz com a fotografia, salvo erro, do Armando, acho que foi do Armando, não foi? Do Ribeiro, ou seja, reduzir aquilo que não interessa, aquilo e concentrarmos exatamente no que é interessante. São essas pequenas coisas que depois fazem a fotografia e que fazem coisas muito interessantes. Isto está perfeito, está magnífica, uma fotografia de uma cascata fantástica, adoro essa fotografia, mas reparem que eu não tive a ambição de mostrar a cascata toda, nem nada que se pareça. Esta cascata é enorme, isto é no Salto do Prego, é uma boa cascata. Eu cortei mais de metade da cascata para sair-me aqui de um canto e deixar esse espaço todo por onde a água circula, tirada mais ou menos com 10 segundos para ter este leitoso tão leitoso, onde já não tem movimento nenhum, onde não há quase texturas e fica só este zen, esta luz magnífica dada pelo reflexo da cascata e é extremamente tranquila e simples, minimalista, muito minimalista. Mais uma fotografia que eu gosto muito, em que o meu horizonte está exatamente num terço e esta luz fantástica com esses raios a sair e a projetar-se aqui está exatamente num dos terços e depois percorre a paisagem neste céu dramático, denso, pré-tempestade, em que muitas vezes nas Açores não acontece tempestade nenhuma, mas que temos esses céus fantásticos que dão uma beleza fabulosa às nossas paisagens. Nós temos... eu acho que há um déficit imenso dos nossos políticos
em relação aos Açores, perceberem a beleza dos Açores. Agora é certo que já se começa a fazer alguma publicidade dos Açores com nuvens, mas a grande beleza dos Açores são as nuvens. Então, para quem gosta de fotografia, é o fascinante. Nós temos para já uma luz sempre muito bonita, porque temos, as nuvens fazem como se fossem grandes softboxes, filtram a luz, dão uma luz muito mais pura, e depois, como está sempre a mudar, nós temos sombras lindíssimas, nós temos uma luz fantástica. Houve um senhor que era embaixador, que era o Jorge Rito, que inclusivamente, não sei se ainda está preso, não, mas que esteve preso por causa daquele processo do Vítor Cruz, no caso da pedofilia. Este senhor frequentava os Açores, frequentava a casa do meu tio, e foi ele que levou as vinhas do Pico a património da Unesco. Foi ele que fez o processo e conseguiu. E queria levar as nuvens dos Açores a património da humanidade. Exatamente. E ele não era fotógrafo, não sabia nada de fotografia, mas reconhecia que a beleza dos Açores estava exatamente na beleza da quantidade de luzes, de nuvens e da variedade que as nuvens davam aos Açores ao longo do dia. É que a beleza dos Açores é que ao longo do mesmo dia nós temos uma variedade de luzes e de como se mudássemos de estação do ano, incrível. Raramente temos um dia de sol todo o dia. Nós temos uma beleza fantástica dada pelas nossas nuvens, e é isso que é fascinante nos Açores, a termos nuvens. Mais uma fotografia com a Rega dos Textos. Eu sei que, principalmente na aula da noite, que tenho mais conterrâneos patriotas do continente do que açorianos, eu sei que ando a fazer aqui um pouco de publicidade, mas é para vocês perceberem que vai valer mesmo a pena vir aos Açores. Para aqueles que ainda não vieram, vão ficar com uma vontade tremenda de vir. Pá. Portanto, já sabem. Esta fotografia está ótima. Eu vou ter que pedir um subsídio ao turismo para a publicidade que eu faço. Tá, eu adoro essa fotografia. Reparem que o meu horizonte está nos terços. Tem aqui uma linha de força a encosta a ser aqui alinhada do canto, a fazer-me percorrer até esta luz fabulosa. Tem a humanização e um motivo de escala a entrar na fotografia, tudo a levar-me esta luz fabulosa que cai aqui sobre esta casa, e, portanto, é uma fotografia a preto e branco fantástica. Isso a cores não teria piada. Isto vive de luz e de sombra, e a luz e sombra no preto e branco é, efetivamente, muito mais potente, muito mais forte. Mais uma fotografia em que a Rega dos Textos está bem aplicada. Tem aqui a divisão da fotografia, Rega dos Textos, está aqui uma simbiose, está aqui um diálogo entre os dois terços. Outra fotografia fascinante, mas é magnífica. Reparem, um concerto, um espetáculo, uns bailarinos a dançarem, o bailarino eu não o vejo, está de costas, a bailarina só vejo meio rosto, dentro do meio rosto ela está com os olhos fechados, a orquestra está completamente desfocada, e eu tenho a certeza absoluta que ela está entrando em êxtase ao dançar este tango, ou sei lá o que ela está dançando, que eu já não me lembro, mas tinha muito música latina nesta dança, em que ela está com um sentimento incrível, e eu só vejo meio rosto com o olho fechado. Portanto, isto é a parte sublime da fotografia, é isto que me faz ser fotógrafo, é isso que me vê como fotógrafo, mas também esta parte minha de ser como fotógrafo que não me dá comercialidade, que me retira a comercialidade, porque eu não consigo ser um fotógrafo comercial, porque eu estou sempre a ver o outro lado transcendental da fotografia, e essa parte não é comercial. Dos retratos que eu mais gosto, eu tive dois homens, eu já fotografei mulheres que me deu muito prazer fotografá-las, mas pronto, mas as mulheres a gente nunca pode mostrar muito, ou é por causa das nossas, ou é por causa dos outros, pronto, do maridos delas. Portanto, é mais complicado. E vou-vos explicar porquê. Eu tenho que vos confessar isso. Fazer grandes retratos, nós temos que ter uma relação íntima com as pessoas para se conseguir fazer grandes retratos. Ninguém consegue fazer grandes retratos, ninguém consegue passar a alma dos outros se não tiver uma empatia, uma relação interessante. Neste caso, pronto, este é um grande retrato, e eu não tenho relação nenhuma com o Zeca Medeiros, mas o Zeca Medeiros estava a cantar e eu tive a oportunidade do mundo de fazer N retratos, e este é um excelente retrato. Porquê? Porque ele tem a cabeça bem cortada, ele tem esta diagonal provocada aqui pelo cabelo, pelos óculos, e a continuar no micro, esta diagonal, tudo ela me centra
aqui neste terço, a expressão dele, a mão desfocada a afagar, o fundo completamente desfocado, e é um grande retrato. Só há aqui uma coisa que eu não gosto, que é esta manchazinha branca que está aqui, mas isso no dia que eu tiver paciência, eu vou fazer uma máscarazinha e vou tirar isto. Apaga-se. Isso apaga-se. É uma questão de ter paciência, eu nunca tive paciência para o fazer. Mas também está ali que é para a gente perceber o que é que temos, como é que podemos melhorar as fotografias, ok? Esta é daquelas fotografias que, se eu tivesse jeito para a escrita, podem ter a certeza que eu escrevia um conto, 2 contos, uma novela, o que quisesse com esta fotografia. E é uma fotografia em que eu só tenho um casal de costas, não sei quem são, de costas, em frente ao rio, ou na parte das Nações, em que está uma neblina incrível. Eles estão fechados e emoldurados por um pinheiro. Chovia uma coalha que mal chegava ao chão, mas e mesmo assim, nessas condições, quase que não chovia, eles estão debaixo do pinheiro. A senhora, ele está a segurar o guarda-chuva à senhora para ela estar debaixo do pinheiro, debaixo do guarda-chuva, e ela ainda está com um lençozinho pela cabeça para não apanhar nenhum resfriado. Ele segura na mala e eu olho para esta fotografia e tenho 3 visões. Ou chegaram à sua vida e ainda continuam completamente apaixonados, ou chegaram ao final da vida e ele foi um grande canalha toda a sua vida e agora está pagando os seus pecados e está ali amarradinho. Ou então a senhora realmente é tão frágil, tão frágil, tão frágil que ele faz tudo por ela. Enfim, nós podíamos contar várias novelas com uma fotografia em que eu só tenho um casal de costas. Isto deixa-me completamente feliz. Quando faço uma fotografia dessas e chego a casa e começo a olhar para ela, o que é que eu posso fazer com isso? Deixa-me uma felicidade imensa. Isto que eu estou a tentar passar a vocês é o que eu ando a fazer há mais de 10 anos, a fazer passar aos meus formandos, que é tentar passar aos meus formandos a paixão que eu tenho pela fotografia e tentar passar a vocês que tenham a coragem de quebrar as barreiras, de quebrar o que é politicamente correto e façam coisas que vos deixem felizes. Seja lá o que for. Pode ser o fotografar raposa, pode ser fotografar carros de ralis, seja lá o que for, que vos deixem felizes. Tenham a coragem de fazer coisas arrojadas, que vos deixem felizes. Porque isto é o que nos dá prazer na vida. Ponto, a regra dos textos também está aplicada, inclusive eu aqui quis humanizar, coloquei a câmera no tripé, disparador a 10 segundos, coloquei-me lá, não tinha ninguém para fotografar, coloquei-me lá no sítio e fiz a fotografia. Mais uma fotografia que eu gosto muito. E reparem bem que eu gosto mais, cada vez, sempre que gosto muito de uma fotografia, ela é muito minimalista, ela é muito simples, ela tem muito poucos elementos. Isto é uma fotografia feita no Ilhéu de Vila Franca, uma piscina natural magnífica no meio do mar, uma coisa fabulosa. Tive a sorte de ir para lá com um grupo de formação sem ninguém, ainda estava fechado ao público, coisa, e portanto era já abril, já dava para estar um pouco dentro d'água, e apanhei esta formanda a fotografar nesta posição e deitei-me no chão para ficar ao nível dela, ou mais ou menos ao nível dela, e gosto muito destas rochas a levar-me até ela, e depois esse espaço vazio, no sentido em que ela estava a olhar, no sentido em que ela estava a fotografar, esse minimalismo da água, e está uma fotografia graficamente extremamente forte, e que eu posso divagar sobre ela se me apetecer. Ora bem, a exceção à regra dos textos é exatamente a simetria. Toda a regra tem exceção. Vou fotografar com o meu sujeito ao centro sempre que fotografar simetrias, reflexos, macros e sempre que estou a fotografar algo só para ter um registro documental. Como, por exemplo, estou a fotografar as minhas pratas para a companhia de seguros, eu não vou usar a regra dos textos, eu ponho as jarras e fotografo ao meio. Estou a fotografar umas macros, nas macros é tão difícil fotografar a macro que a minha primeira preocupação é fazer uma boa fotografia. E depois, se eu, quando fizer um crop, puder dar um toque de regra dos textos, tanto melhor, ok? Mas quando eu fotografar uma macro, eu não tenho tanto essa preocupação, a minha preocupação é focar muito bem e ter muito bem definido. Sempre que eu estou a fotografar um reflexo, eu posso e devo colocar a minha linha do horizonte, a minha linha de separação ao centro. Sempre que eu estou a fotografar simetrias, já vamos ver várias, sem ser os reflexos, também é ao centro. Ora bem, a simetria, uma composição simétrica significa solidez, estabilidade e força. É também eficaz na organização de imagens com detalhes elaborados, com detalhes muito complicados, e já vamos ver exemplos disso. Uma das estratégias
oferecida por uma apresentação simétrica é a simplicidade dos elementos de um tema. As fotografias ficam extremamente simples. Nas simetrias, a linha divisória pode ficar efetivamente ao meio. E reparem nesta, eu tenho aqui uma simetria perfeita, o meu horizonte está praticamente ao meio e tenho aqui o reflexo deste céu fabuloso nessa piscina. Porquê é que não está exatamente ao meio? Porque o céu era tão bom, tão bom, tão bom, que eu não conseguia apanhá-lo aqui todo e não quis desperdiçá-lo, não quis perdê-lo. Esta sim, é uma simetria perfeita, perfeita, perfeita. Isso é um tanque num parque da cidade de Ponta Delgada. E reparem que eu aqui alinhei a linha no canto, também está alinhada ali no reflexo, e tenho exatamente ao centro a linha de separação e essas texturas tão bonitas, tanto na realidade como no seu reflexo. É uma belíssima simetria. Mais uma simetria muito bonita, em Ponta Delgada, em frente, isto aqui é o Santuário da Esperança, onde está a imagem do Santo Cristo, onde se processa toda a festa, e aqui era um antigo hospital, e este reflexo é um tanque em frente ao Forte São Brás, e tenho isto fechada, emoldrada aqui pelo próprio edifício, e este reflexo perfeito, reparem que o reflexo parece que ainda é mais perfeito do que a realidade, quando as coisas estão muito bem paradas, dá efeitos magníficos e é uma fotografia extremamente apelativa. Os reflexos são sempre agradáveis, é um facto sim. Este é uma simetria, um reflexo completamente oposto a este. Este é de uma página, de uma perfeição idílica. Este é uma simetria caótica. Isto é o Hotel Monte Palace. É o Hotel Monte Palace, foi um dos hotéis mais luxuosos que se fizeram em São Miguel. A empresa faliu e depois foi totalmente vandalizado, nem as canalizações têm neste momento. Acho que foi vendido a um grupo chinês ou asiático, não sabe bem se é chinês, seja quem são, onde é que Este é que está lá em cima nas 7 cidades. Nas 7 cidades, exatamente. E este V que está aqui, este V enorme, é o fosso do elevador panorâmico que isto tinha. E reparem que o interior do hotel era tudo vazio, como se fosse um paquete. E os quartos à volta, e no teto era uma claraboia gigantesca. Isso era como se fosse um paquete. E era uma coisa magnífica. E então, reparem que se eu passar aqui uma linha na vertical, o que está para a direita e para a esquerda é rigorosamente igual. É uma simetria. O que simplifica uma imensa fotografia. Ok? E não deixe de ter esse ar caótico, fantástico, que está aqui muito bem representado. É muito fotogénica a solteira. A fotografia e logo já não tem absolutamente nada. Aqui ainda tinha muita coisa partida no chão. Eu fotografei-se em várias fases e sempre que lá ia era fascinante porque isto era altamente fotogénico. Agora acho que já está fechado ao público, penso eu. Temos aqui mais uma simetria no mesmo hotel, na antiga sala de jantar. Isso é uma fotografia na técnica chamada de Aiki, que é rebentar completamente os fundos. Reparem que essas janelas aqui ao fundo, partidas, sem nada, dão para as 7 cidades, só que estava um nevoeiro. O Aiki está tão profundo, que aqui ao fundo quase que não tenho já a percepção da janela. E é uma simetria, porque passando aqui uma linha vertical, sim, eu tenho o mesmo igual, o espelho está de um lado e do outro. Esta fotografia também tem uma história que eu gostaria de vos contar. Isso foi feito em formação, eu estava no tripé e fiz a primeira com o fotómetro zero. E até chegar a este Aiki perfeito que me quis, eu acho que fiz 11, 12 ou 13 fotografias. Não me recordo já quantas foram, mas acho que foi a 11ª ou 12ª que eu consegui o Aiki que eu pretendia. A mesma coisa, Jorge, também se pode fazer com o Loki, ou seja, com zonas negras, também se pode ir escurecendo lentamente aquilo que você fez no computador em que passou azul para preto e depois foi escurecendo, você também podia ter feito no coisa. Se a luz estivesse a bater exatamente em cima da ponte, que era branca, você podia ter ido escurecendo no terreno a fotografia, ao ponto de só ver praticamente os recortes do branco e depois no computador só dava um jeitinho. Não precisava de manipular tanta fotografia, ok? É certo que sim, você depois de ver a fotografia é que viu o potencial e começou a imaginar, se isso ficasse assim, se ficasse assado, é certo que, mas também podia ter pensado nisso logo no terreno. E se pensasse, poderia ter executado, certo? Temos é que ter luz. Temos é que ter luz. Diferenças de luz, altas luzes e baixas luzes. Quando tivermos isso, nós temos material para podermos brincar e esquecer o fotómetro e dar largas à imaginação. O fotómetro zero, volto a dizer, é sempre
um mero indicador de ponto de partida para qualquer tipo de sessão fotográfica. Certo? Neste caso, posso... Uma Fala, dúvida. Todas, João É António. assim. Eu uso o LCD muitas vezes para enquadrar a fotografia. Nestes casos aqui, o LCD é enganoso. Não é aquilo que, que depois fica na foto. Não, por isso é que você tem um histograma. Pois. Por isso é que você tem um histograma para dar a realidade da coisa, percebe? O histograma é que lhe vai dizer se a fotografia está bem exposta ou não, percebe? É o histograma. Não, eu estava a dizer isto porque o amigo disse que tinha de esperar para aí 9 ou 10 vezes para conseguir ir. E por isso é que eu pergunto, o LCD não seria mais fácil se retratasse a realidade? Eu fiz isso para o LCD, António, eu fiz isso para o LCD porque eu estava com o tripé. Eu fiz isso para o LCD. E fui clareando sempre até chegar ao ponto que eu queria, percebe? Ok? Mas se o amigo voou 10 vezes, para mim ele levava uma vida inteira, nunca mais chegava lá. Não, levava as mesmas vidas, um clique, mais um clique, mais um clique, não. Ele veio, eu estava a dar formação, e ele veio, porque fui demonstrando aos meus formandos, olha, vamos ter que clarear mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho, até chegar à que eu gostei, percebe? Ora bem, mais uma simetria, uma torre de uma igreja que não tem piada nenhuma, uma igreja com 50, 60 anos, muito moderno, pouco bonito, mas pronto, mas fiz uma simetria, alinhei as linhas de saída aqui dos cantos, são linhas de força que vão para aqui fora, e tenho um padrão a repetir-se, e fechei em cima para deixar aquela coisa de não saber onde é que acaba a torre. Eu gosto muito de fechar a fotografia de forma que deixe as pessoas imaginarem coisas. E imaginar é não dar o limite, é não dar o fim. Mais uma simetria, uma daquelas torres de observação de baleias, uma moderna, já toda remodelada, e tenho aqui uma simetria. A única diferença de um lado e do outro é que humanizei com um dos meus formandos e, portanto, tenho motivo de escala e tenho humanização. Reparem que o facto de estar deitado no chão torna a fotografia muito mais bem esgalhada, dá uma grandiosidade tanto à obra como à pessoa. Portanto, exagerou o tamanho porque eu estou num ângulo, numa perspectiva muito diferente. Mas valorizou. Valorizei. Valoriza-se sempre fotografar de baixo para cima. Valoriza sempre. Ora bem, essa é uma fotografia que eu adoro. Isso é uma coisa tão simples, mas tão minimalista, mas tão forte. Eu fui com um grupo de formação a fotografar o cemitério São Joaquim, em Ponta Delgada. E fomos de manhã cedo. A ideia era tentar fotografar as almas a regressarem aos túmulos. Pronto, não conseguimos, é certo, não conseguimos. Ainda vimos uns fumezinhos, mas não vimos as almas. Mas apanhamos uma luz matinal fantástica, uma luz matinal lindíssima. E o cemitério São Joaquim tem construções fantásticas, tem túmulos magníficos. A dificuldade é nós perdermos com tantos pormenores, tem tanta coisa. E eu passei num dos túmulos que tinha esta porta em aço inoxidável, muito minimalista, só com este trevo, símbolo de vida e ao mesmo tempo símbolo de cruz, porque é uma cruz, e ao mesmo tempo símbolo de morte, porque o lado dentro era escuro. E para mim esta fotografia tem uma carga de morte imensa, mas tem para mim porque a fotografei. Fui eu que fotografei. E sabia o que é que estava a fotografar. Mas é curioso que essa fotografia está selecionada como muitas fotografias que eu já mostrei a vocês e outras que vou mostrar, para eu ilustrar, para criar um site que eu quero fazer de fotografias de autor, para as fotografias estarem à venda, mas como eu gosto muito das fotografias acompanhadas por um pequeno texto e como eu não tenho jeito nenhum para a escrita, eu tenho entregue muitas fotografias minhas a escritores e não sei o quê para fazerem pequenos textos, pequenas reflexões. E eu entreguei esta fotografia a um senhor, por acaso aqui das Flores, um senhor que tinha ficado viúvo há muito pouco tempo, há 6 meses, mas um homem que escreve muitíssimo bem, e ele olhou para esta fotografia e escreveu-me um texto magnífico sobre a morte. E eu fiquei... O texto é lindo, mas para além do texto ser lindo, eu fiquei felicíssimo por ter numa fotografia tão minimalista e sem ele saber minimamente onde é que a tinha feito, ele ter sentido na fotografia uma carga da morte tão grande quanto eu senti ou que pretendia revelar. Portanto, são essas coisas que nos deixam a alma cheia, que é nós termos uma ideia sobre uma coisa e dar a outra fonte de criação e ela ver o mesmo e enriquecer ainda mais com a sua forma de arte. Portanto, é uma fotografia porque tem uma ternura imensa. É que eu com bom espaço para escrever. Também dá para pôr aqui a lápide, olha aqui morrer não sei quantos, ou jazz, ou não sei quantos. Exato.
Muito bem, também dá, tem razão. Ora bem, mais uma simetria, uma neblina na Lagoa das Sete Cidades, de manhã cedo, muito cedo, e as neblinas Está fantástico, são lindíssimas, Espetacular. e, portanto, não está simétrica, porque o céu não era interessante, o que eu gostava muito era desse reflexo, e, portanto, eu gosto muito dela. E reparem que é muito minimalista. É cada vez... Por exemplo, esta fotografia que vem a seguir, isso é um bonito postal. É bonito um postal. Isso é o Lagoa de Pico, lindíssimo, com uma luz fantástica. Não sei o quê. Mas eu gosto... se tivesse que vender as 7 cidades, eu venderia muito... Eu preferia vender com isto do que com isto. Porque isto é o que toda a gente faz, percebe? E isto já são muito poucos. Mas já são sempre muito poucas as pessoas que se levantam às 5 da manhã para estar às 5h30 nas 7 cidades e esperar para as 6h30 para o nascer de sol. Isto é meio do dia, qualquer um faz. É certo que é uma simetria, uma luz bonita, muito bonita mesmo, mas muito mais banal. Pronto, sempre que chove é ótimo para se fotografar. Para já, o ar fica excelente e depois as poças de água dão reflexos muito bonitos e, portanto, temos aqui uma simetria. Olha, uma simetria em que demonstra bem aquilo que eu dizia, que simplifica o complicado. Isto é uma fotografia tirada na escola secundária Antero de Quental, é um palácio da época da Laranja, do Barão da Fontebela, e repare, isto é uma varanda lindíssima em ferro forjado, com muita trabalhada, e, portanto, a simetria é uma linha vertical aqui ao meio, e as simetrias simplificam o complicado e tornam as coisas muito mais interessantes. A mesma coisa aqui, isto é a entrada do palácio, da escola secundária onde eu estudei, escola magnífica, estudam aqui 2.000 alunos, e o palácio está rigorosamente bem conservado, não tem um risco na parede, não tem um buraco, é uma coisa magnífica, muito... É certo que, pronto, nós ainda não temos o caos que vocês em Lisboa têm, pronto, ainda temos aqui algum respeito diferente pelas escolas, de que vocês aí, infelizmente, já têm mais alguma dificuldade em conseguir. Mas pronto, mais uma simetria que eu adoro, de um pórtico complicado, cheio de arabescos, e que se torna extremamente simples, projetado de baixo para cima, contra este céu azul. E reparem que os Açores também têm céu azul. Este céu não é fingido, é mesmo açoriano. E não é em Santa Maria, é em São Miguel. Em Santa Maria não é mais azul. Ó Zé, Diz, a Paula. propósito dessa escola, Sim. ontem no telejornal regional, às 20 horas, Sim. deu aquela propaganda política e não sei o quê, e por acaso houve um partido qualquer, que já não me lembro qual foi, que foi visitar, eles andam pelas escolas, não é? Sim, sim. E eles, a reportagem que fazem, começa logo no teto de uma das salas, Sim. aqueles tetos lindíssimos Todos pintados à mão com frescos, sim. Exatamente. E depois então é que descem e dá para ver, se quem tiver curiosidade pode ir ver talvez na RTP Play ou o que é. Está no RTP Play. O teto e alguns aspectos desse palácio. Sim, sim, isso é das coisas melhores que nós temos em São Miguel, apesar de ser uma escola secundária. É magnífico. É certo que as salas, todas as salas pintadas, os tetos pintados, tudo isto está neste momento só para a biblioteca, sala de professores, museu, sala de conferências. Portanto, as salas de nobres que têm as pinturas no teto, estão todas, já não são salas de aulas. Mas no meu tempo ainda foram salas de aulas. E não era só os tetos, eram as paredes todas, eram com frescos, mas uma coisa magnífica. E eu acho que essa parte antiga da escola neste momento devia ser transformada em museu e visitável ao turismo, pago, como é lógico, até para ajudar a conservar a escola, tal como acontece na Universidade de Coimbra, como acontece em montes de partes de instituições que estão ativas, mas que têm partes históricas que são pagas. Mais uma simetria, agora no Lagoa de Congro, portanto, exatamente com o meu horizonte ali, este reflexo fantástico. O meu horizonte está para cima, porque aqui, se eu puxasse para baixo, isso aqui ficava muito claro e só ficava muito escuro ou ficava demasiadamente claro. Portanto, há coisas que não se podem incluir e que se excluem, não se incluem na nossa composição. Ora, muito bem, eu sei que voltei. Eu, na outra aula, eu consegui
cumpriram a hora e meia. Com vocês, eu levo-me sempre mais tempo, não sei porquê, deve ser porque tenho entusiasmo, olha, faço muita publicidade. Não, nós é que fomos espertos e escolhemos faço muita publicidade dá sempre mais. pá, e portanto, acabo por vos maçar um bocadinho mais. Mas pronto, olha, se o entusiasmo... Eu ainda aguentava aqui mais um bocadinho. Se o entusiasmo que empreguei vos maçar, eu fico muito triste. Portanto, olha, espero bem que não tenha amassado, que vos tenha dado um bom serão e amanhã, pela mesma hora, cá estaremos. Tá bom? Se Deus quiser. Foi muito Bom interessante. descanso. Boa noite. Obrigado. Até amanhã. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Haja saúde. Obrigado, até amanhã. Amanhã.